Bom dia, boa tarde ou boa noite, o horário que você estiver escutando. Hoje eu tô aqui para mais um Quando Ele Me Chamou e hoje eu trouxe uma pessoa que é muito especial para mim, que entrou na minha vida faz pouco tempo, mas já tem sido um amigo mesmo, que é o Cleiton Fukumoto. Muito obrigada por aceitar esse convite e vir aqui contar um pouco mais sobre o seu testemunho, sobre como foi quando ele te chamou, que é muito importante. E explicando um pouco mais da ideia, até para quem está assistindo, o porquê desse quadro. É para que as pessoas que ainda não tomaram a decisão de ir para Cristo, de se firmar com Ele, que elas entendam que independente da forma como elas estão, Deus aceita elas. E a transformação vai acontecendo no meio do caminho. Então, é isso. Eu ia te apresentar, mas eu acho que fica muito melhor quando você se apresenta, quando você fala. Pode se apresentar por gentileza? Obrigado, meu nome é Cleiton Fukumoto, eu sou franqueado da Prudential do Brasil, que é uma seguradora do ramo de vida, então eu vendo seguros de vida, e também eu tenho um instituto de educação que eu ajudo empresários, né, através de vendas, marketing e produtividade. E estou aqui, olha, gratidão, fico muito feliz por você ter me escolhido, né, estar aqui com você, eu gosto de falar sobre esse assunto, e eu tenho uma história bacana aí pra te contar. Vamos lá. Muito bom. O Cleiton eu conheci nesse instituto, depois ele virou meu mentor pelo grupo MVP, que é uma pessoa assim que ele fala e é uma coisa assim, é revolucionário, acontece. E bom, então vamos lá. As perguntas no mais assim como que foi quando ele te chamou? Quando que foi? Você nasceu já cristão, nasceu já num berço onde falava sobre Deus, foi conhecer ele lá na frente? Como que foi a conversão, o entender que o que ele queria para tua vida? Legal. Minha mãe, ela sempre foi muito católica. Então, minha mãe, ela acredita muito em Deus, uma vida, né, católica muito forte, todo final de semana, participando ativamente da igreja e indo nas missas, né? E eu até estudei na minha infância num colégio de freiras, né? Então, sempre envolvido aí com esse mundo. Quando eu estava com 13 anos, eu perdi meu pai num acidente de carro. Ele faleceu. Nessa época eu tive meu conflito com Deus. Eu briguei com ele no sentido dele. Por que que meu pai teve que morrer dessa forma trágica, sem eu poder me despedir em um acidente de carro? Foi trabalhar e simplesmente não voltou para casa. E tantas pessoas más, né? Estupradores, ladrões, vivendo livremente por aí. E minha mãe, assim, tentando me levar para a igreja, então eu não estava indo, eu fiz até a primeira comunhão e não fui mais, né? Ali eu fiquei bons anos distante e já casado, anos depois, um amigo meu, cliente, fui no escritório dele. E ele conhecia uma parte da minha vida, eu passando assim por altos e baixos, tanto financeiro, mas principalmente no relacionamento. E ele me convidou para fazer parte de uma célula. Até então eu não sabia direito o que que era. Eu sempre batizei meus filhos na igreja católica, então eu, apesar de não ser praticante, né, eu estava ali rondando. Mas eu não lia a Bíblia, eu não ia na missa, só ia quando alguém falecia, missa de sétimo dia, ou para fazer batismo, né? Enfim. Aí quando esse amigo me chamou e falou da célula, que é um estudo bíblico, eu falei, mas eu sou católico, ele é evangélico. Aí ele falou, não, lá temos inclusive uma pessoa católica, ali a gente vai para estudar a Bíblia, para ler e falar de Deus, tal. Fica, né? Eu gostei desse assunto, gostei da ideia. Até comentei com a minha esposa na época, mas ficou ali adormecido, sabe? Mas por algum motivo, que agora eu entendo muito que seria o Espírito Santo, eu tive que voltar lá para falar com esse cliente uns 2, 3 meses depois. Já tinha comentado com a minha esposa, mas enfim, ficou só no comentário, a gente não fez nada. E ali ele me falou novamente disso, porque eu perguntei, eu vi um livro, que infelizmente eu não trouxe aqui, que é aquele Café com Deus Pai, em cima da mesa dele. Olha como são os sinais, né?
Então tava em cima da mesa dele lá, Café com Deus Pai, perguntei do livro, ele falou que tinha ganho e falou, não, falei, então pra você, eu te dou, depois eu compro outro pra vir, acho que vai fazer bem pra você. E voltamos nesse assunto, daí ele falou novamente da célula, e exatamente naquela semana, eu e minha esposa, a gente estava num pé de guerra, sabe? Brigas e brigas e brigas, eu estava citando, nem me lembro mais o motivo, mas enfim, estávamos em pé de guerra. Mas mesmo assim eu falei, bom, acho que faz sentido, então eu me propus aí. Combinei com ela topou, então isso seria na semana seguinte. Tainara do céu, 2 dias depois, uma guerra de novo, assim, do tipo de quase guardar tudo e ir embora, sabe? Mas enfim, me mantive lá calmo, tal, falou, bom, chegou tal dia de ir, já tinha combinado com esse meu cliente. Aí por uma questão comercial e pela minha palavra, eu falei, meu, não vou deixar ele na mão, já falei que vou. Conversei com a minha esposa, falei, olha, tem esse compromisso, vamos? Ela, vamos. Eu falei, tá bom, topou, vamos, fomos. Chegando lá, eu não sei se vocês já participaram de alguma célula, um encontro, estudo bíblico, mas basicamente tem um tema, a gente lê a Bíblia, cada um dá a sua opinião, e no final, eles fazem uma cadeira do milagre. Né? E até é uma brincadeira gostosa que eles falam assim, olha, não é uma cadeira que de fato faz milagres, mas muitos milagres já ocorreram, né? Começa assim. E quem é convidado, quem é a primeira vez, tem prioridade. Você topa? Ah, topei. Aí eu e minha esposa, a gente sentou e eles perguntaram pelo que a gente queria, né, a oração. Meus filhos ali com um pouco de... Acho que o Rafael, se eu não me engano, estava com um princípio de pneumonia, não estava muito bem. E o nosso relacionamento é, como eu disse, aquele pé de guerra. Beleza. Aí eles oraram e tal. A gente pediu, né, pela saúde dos filhos e pelo relacionamento. Aí eles oraram, né, a pessoa, né, o líder lá fez a oração, tal, beleza. Terminou essa parte, cada um foi se despedindo e fomos embora. Aí minha esposa no carro, ela pergunta, Cleiton, o que você sentiu ali, né? O que você achou? Eu falei assim, olha, eu me arrepiava, eu tô até me arrepiando de novo só de lembrar. Eu falei, olha, eu tava ali, parecia que tinha uma energia, alguma coisa lá tocando meu coração, puxando coisa pra fora, inserindo coisa dentro. Eu falei pra ela, meu, o negócio é diferente lá, né? Eu falei pra ela. E ela falou assim, eu também. Senti uma energia, uma coisa, tá, naquele momento a gente, eu dirigindo aqui, segurei a mão dela, ela segurou a minha mão. E ali, Tainara, começou algo, assim, muito diferente no nosso relacionamento, sabe? É claro que às vezes nós temos brigas, mas, nossa, muito diferente em relação ao que era antes, né? E aí passamos a frequentar a célula constantemente, toda semana. Depois fomos frequentar a igreja. Nos batizamos agora evangélicos, né? Então, e até os nossos filhos também. Então, hoje nossa vida ela mudou muito nesse convívio com Deus, sabe? Aceitamos, né, Jesus Cristo no nosso coração e realmente as coisas têm estado mais leve, sabe? Quando você acredita em algo maior que está ali para te ajudar, que os momentos ruins são provações mesmo. Hoje eu entendo, né, que a morte do meu pai foi obviamente muito difícil, mas mostrou minha mãe muito forte, né, cuidando de 2 crianças, um adolescente que deu trabalho, não foi fácil para minha mãezinha. E hoje eu vendo seguros de vida, coisas que têm muito a ver, né, com a morte prematura do meu pai, o fato de ter deixado um seguro que ajudou a gente a estudar, né, a manter a nossa casa. Então, olha como as coisas vão se encaixando, né? Tudo talvez tenha realmente um propósito. Então, por mais que hoje eu tenha outra empresa, um outro negócio, eu ainda vejo o seguro de vida como, além de um negócio, um propósito maior. Já paguei benefícios. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a importância do que eu faço, sabe? Sim. Então, tudo isso foi instrumento, né? Foi veio para o que a gente vai fazer quando é adulto, ele sempre vai deixando passos quando a gente é mais novo. Eu sempre falo, olha, você vai mais ou menos para este caminho aqui. Eu vejo muito interessante como isso. E
como que foi a tomada de decisão para o batismo? Porque muitas pessoas têm a resistência ali. Não, eu tô na igreja, mas não preciso de batismo. Para que eu vou lá, né? Então, como que foi esse processo? Você já estava na célula, já estava frequentando a igreja, mas como que foi assim? Ah, agora eu tenho a hora de batizar. Foi algo que, tipo, fluiu ou não? Tudo é um processo. Então, nós começamos a frequentar a igreja, depois começamos a frequentar alguns cursos da igreja. Uhum. Inclusive, eu vou falar de um aqui, que é o curso de finanças. Mas, falando no batismo, por exemplo, são 3 etapas antes de poder batizar. Uhum. Então, o que aconselharam pra gente? Ó, faz o curso. No curso, você vai ter a certeza se isso é ou não para você. E pode ser que você tenha uma revelação e fale, cara, isso não é para mim. No nosso caso, foi ao contrário, né? Fomos ao curso e ali nós tivemos a certeza que não, isso é para nós, né? Isso é para nós. Porque lá, eu não vou contar aqui, não vou dar spoiler, né? Mas o curso, ele te mostra abrir mãos de algumas coisas e valorizar mais outras coisas, tá? Eu sou da Igreja Presbiteriana Central, né? Não é uma igreja que proíbe certas coisas, como, por exemplo, consumo de álcool, mas é tudo com uma limitação, tudo com controle, né? Uhum. Então, eu gostei muito lá da forma como eles colocam valores familiares, né? Jesus Cristo. Aí eu comecei a estudar mais a Bíblia. Então, eu fui tendo certeza que eu estava num ambiente bom para mim e para a minha família. Eles se preocupam muito também com as crianças, né? Olha, os pais estão no culto, e onde é que vão estar as crianças? Então tem a igrejinha infantil. Então todo esse acolhimento fez com que a gente visse que esse é o caminho de fato, né? Tanto o acolhimento espiritual, pessoal, financeiro, familiar. Então todos esses pilares, né, foi mostrando para nós que esse é o caminho, né? Até teve uma época que eu estava um pouco em dúvida, né? Porque os meus filhos, eles não gostavam muito de ficar sozinho lá nessa igreja infantil. Eu falei, poxa, mas, oh Deus, por quê, né? Você está me mostrando que não é isso, que não é aqui, né? Por que eles ficam tão bem sem a gente? Por que aqui não estão ficando? O que está acontecendo, né? E era assim, eles não queriam ficar. Aí a gente deixava lá, ficava um pouquinho com eles iam se interagindo, a gente saía, e depois eles não queriam ir embora, né? Então eu ficava assim meio na dúvida, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E a Igreja Presbiteriana Central, aqui em Londrina, ela tem 2 cultos de domingo, né? Um que é lá na Igreja Central e o outro que pode-se dizer que é um polo, da Igreja Central, só que no Shopping Aurora, mais perto da nossa casa. Uhum. Inclusive o culto é um pouquinho mais tarde. Aí eu falei, bom, vamos lá na Aurora. Aí fomos na Aurora e as crianças ali, é a mesma coisa, gente. Sabe, é igual, existe lá o Espaço Kids, mas ali eles adoraram. Eu falei, ué, peraí, então é para vir, mas é para vir aqui. É a mesma igreja, tá? É só o local ali que é diferente. Eu falei, bom, então tá bom. Aí começamos a ir ali, dando super certo. Fomos encontrando vários amigos, pessoas que a gente não sabia que frequentavam a mesma igreja. Então ali foi dando ainda mais firmação, né, de que é o caminho, sabe? Então a decisão ela não foi difícil, mas ela foi um processo. Uhum. Né? Ela foi por etapas. Não foi assim, quero isso para minha vida. Porque realmente, você sair de um. Parece que existe até um preconceito, né? Ah, não sou católico, sou presbiteriano. Não existe essa guerra, né, gente? São conceitos diferentes, mas né, ambos têm suas qualidades, enfim. E foi uma opção que a gente fez e hoje a gente é muito feliz por isso. Né? Por que da pergunta do batismo? Porque o batismo, ele é o teu compromisso maior. É como se fosse um casamento com Deus. Ali você está criando uma aliança com Deus. E a partir daquele momento que você toma essa decisão do batismo, a tua vida ela vai mudar de alguma maneira. Deus vai tirar tudo aquilo que não pertence. Por quê? Você está sendo santificado. O que quer dizer uma coisa santa? É separada. A partir daquele momento que você batiza, você é separado de Deus. Então ele vai te proteger, ele vai cuidar.
do teu redor, ele vai tirar e colocar pessoas na tua frente. Então, a partir dali você vira filho de verdade. Tem pessoas que falam, todo mundo é filho de Deus. Não, não é. Todo mundo é criatura de Deus até que tome a decisão de reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. A partir desse momento que você se torna filho. E isso foi falado numa célula, né? Que nós somos criatura, a partir do momento que é o batismo, nós nos tornamos realmente filho. Então ali foi a primeira sementinha que nos foi plantada, de fato. Poxa, eu não quero ser só criatura, eu quero um nível de intimidade, eu quero ser filho. Exatamente. Então, olha, essa questão de batizar ou não, parece que é só um marco, assim, por fazer, mas não é, sabe? Eu me senti muito mais próximo depois daquilo. É incrível, né? Enfim. Mas eu hoje sou mais completo, sou mais feliz, sou mais próspero. Eu acho que tem tudo a ver. Sim. Você limpa a casa. Você tira tudo que era de ruim para que o Espírito Santo more. Nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você se limpa, você está agora com uma habitação do Espírito Santo dentro de você. É ele que vai começar a ter guerras com a tua carne, com a tua vontade humana, e você vai querer fazer uma coisa e vai ter aquela voz sempre falando, não vai por aí, não faz isso, vamos lá, faz diferente, não fala isso. E é uma cerimônia muito rápida, mas ela tem muito significado. Muito. Lá na Presbiteriana é um dia escolhido, X, que são várias famílias que são batizadas no mesmo dia, né? Então você fica numa fila lá esperando a sua vez. Na hora que chega a sua vez, o pastor faz lá, sei lá, não dá 5 segundos, ele vai lá, fala as palavras e batiza e tal. Mas aquele toque que ele dá na água em cima de você, parece que, passou alguma coisa ali de fato, né? Uhum. É forte, você tem que ir pra sentir mesmo, né? E muda, sabe? Parece que, não sei, é o que você falou, parece que dá uma limpada, assim, tô mais aberto, tô mais, né, uma antena, né, que ligou o radar, assim, tô recebendo sinal, sabe? Uma coisa assim. Sim, é que há diferença, você começa a ter uma conexão direta com o céu, É. porque você subiu de categoria, você não é mais criatura que Deus vai, tipo assim, olha, eu cuido de você também, mas eu não cuido com tanto amor, com tanto cuidado como aqueles que são separados, aqueles que são realmente, que levam a minha palavra, que proclamam o meu nome, que me amam, que me adoram, aqueles que estão aí, Deus também tem, assim, um considerável amor, mas o cuidado é diferente. E quando você faz de livre, espontânea vontade e vontade mesmo de querer receber isso, as coisas de fato vão mudando à sua volta. Uhum. Tanto em relacionamento, negócios, as coisas começam a acontecer, né? Então, eu me lembro, né? O Cleiton antes, o Cleiton depois, são pessoas realmente diferentes. Se eu nunca tivesse batizado, eu não sei se eu estaria fazendo isso, eu estou com propósito, por exemplo. Eu não estaria me sentindo talvez digno, ou não estaria nem buscando esse tipo de compromisso. Tá? Talvez até um pouco de vergonha. Por falar de Deus, misturar Deus com finanças. A gente faz um sextou com propósito. Hoje é sexta-feira, a gente já gravou o nosso sextou com propósito, que é uma live no Instagram que nós fazemos, onde a gente pega trechos bíblicos e a gente traduz, vamos dizer assim. Nós trazemos para a linguagem de hoje, fazemos analogias, contamos histórias sobre aquela passagem, e é um direcionamento para quem tem um empreendimento, para quem quer vender, para quem quer cuidar melhor da família. Então isso é o Sextou com Propósito. E nós fazemos toda sexta-feira. É muito bom. Então toda sexta-feira eu falo de Deus junto com a Tainá e fazemos, né, essa relação das passagens bíblicas com finanças, família, vendas, empreendedorismo. E está sendo um bate-bola tão gostoso, né, Tainá? Eu sinto que a gente se completa bem assim, nos assuntos. Se você não viu ainda, procure aí Sextou com Propósito, que é uma delícia. Logo mais vai ter junto no canal. Vai ter também os outros vídeos do Sextou com Propósito. A gente está preparando algo bem especial. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa por mim. Muita coisa boa. Bom, no batismo, ele é uma decisão séria, é uma decisão que precisa ser tomada com cautela. Tem muita gente batizando por emoção. Hoje eu vejo que o evangelho
que algumas igrejas elas têm pregado muito a emoção. E a Bíblia mesmo fala, Paulo recomenda que o culto seja de forma racional. Então você tem que tomar aquela decisão e sabendo daquilo que você está fazendo. E depois daquilo para tudo. Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. Senão você vai ser só mais um. Vai para a igreja, batiza e desvia. E isso é o pior, esse sair do caminho. Eu sou uma pessoa, eu batizei com 16. E depois de tudo, eu ainda briguei com Deus, eu fiquei fora. E foi muito pior. Foi muito pior, porque a partir do momento que você é santificado, quem toma conta de você é o Espírito Santo. Então, quando você sai, o inimigo, achando concorrente, ele vai te atacar muito mais. Por quê? Porque a ideia dele é que você não fique na presença de Deus. Então, ele vai te atacar muito mais, ele vai querer fazer com que apareçam propostas muito estranhas para te tirar do caminho, enfim, tudo isso. E hoje, como que você lida com essa questão da tua vida passada bater na porta? Ah, Tainara, eu não sou uma pessoa assim que eu fico. Tudo que acontece para trás, eu acho que é um aprendizado, né? Então a gente aprende, eu gosto de falar de transformações, né? Então aquele Cleiton, ele não existe mais. A partir do momento que você se transforma, é daqui para frente, né? Então tem algumas coisas que eu quis abrir mão, outras não. Não tem nada de que eu não tenha aberto mão que vai contra os meus princípios, tanto religiosos quanto pessoais. Então, eu vejo muito num processo agora de melhoria contínua, sabe? Então, não tem nada daquele passado que possa vir aqui e interferir. Vou dar um exemplo. Eu sou lá atrás, por não sei se molecagem ou para me mostrar perante os outros, eu cheguei a furtar CD. Hoje nem existe mais essa. Talvez. Nem sei. Tem gente que nem conhece. A gente escutava música. Eu escutava música num CD, é um disco plástico lá que tocava no. E eu não precisava daquilo, sabe, Tainara? Mas eu tinha dinheiro para comprar, mas sei lá, quis furtar. Né? São coisas que eu não faço mais. Né? Depois que eu aprendi um pouco sobre a relação do dinheiro com a Bíblia também, algumas coisas, por exemplo, a pessoa dava um troco a mais, eu pegava, ia quietinho para minha casa, isso eu faço mais, sabe? Uhum. Então essas coisas eu acho que são transformações, né? São mudanças que eu não me vejo fazendo de novo. Né? Então a partir do momento que você aceitou que aquilo não está certo, que está errado, não volta mais. É isso. Isso é uma transformação, né? Não é simplesmente mudei agora para voltar depois, entende? É muito interessante isso. E você disse que aprendeu num curso também da igreja que você participa sobre a parte do dinheiro em relação da Bíblia. Explica um pouquinho mais. Esse livro aqui que eu ia deixar de dica no final, O Seu Dinheiro, ele abriu muito a minha mente, ele é base para o curso que eu fiz. E eu não sabia, mas existem 2.350 versículos na Bíblia que falam sobre dinheiros e posses. Então, Jesus falou muito sobre a relação do dinheiro com a gente. Então, isso é muito importante de quando você entende, né, a relação que você precisa ter com o dinheiro. Até nós falamos mais cedo, né, o dinheiro ele não é o pecado em si, e sim o amor ao dinheiro, né? Então, aprender a ter essa boa relação com o dinheiro é importante. Uhum. Né? Aqui fala muito de você não ficar devendo, né? Senão você vira vítima da pessoa na qual você está devendo. Então, existem situações em que você precisa fazer uma dívida, mas ele explica em que situações que são essas. Então, são coisas que eu não dava tanta atenção, sabe? Que hoje eu já, enfim, né, ando com esse livro aqui lado a lado, né, estamos fazendo o Sextou também, que é justamente para dar esse direcionamento, né. Voltando aos pecados, eu lembrei também que eu sou uma pessoa que eu tinha alguns vícios, por exemplo, cigarro. Cigarro é um vício. É um vício, já passei por isso também. Que faz muito mal, né, também vai contra meus princípios hoje, que é uma transformação que eu fiz, então não me vejo mais fazendo, simplesmente não tenho vontade, não faz parte de mim e acabou. Eu tive problema com bebida, porque foi bem na época da pandemia e eu tava morando sozinha um período
E a minha geladeira sempre tinha bebida. Eu precisava beber porque eu não via ninguém. Eu passei os 2 primeiros meses sem ver uma pessoa. Por quê? Tudo que eu precisava eu tinha em casa. Eu trabalhava em casa, eu não precisava sair. Não é um trabalho assim que essencial para ter que sair. E comida eu tinha em casa. E aí o que eu comprava era bebidas. Eu estocava bebida em casa e todo dia, tipo, era terça-feira, segunda-feira. Às vezes eu estava trabalhando e bebendo, então foi um negócio muito disfuncional. Mas isso foi uma coisa, uma libertação. Tanto que por isso hoje eu tenho a opção não bebo. Nada. Nada. Eu ainda bebo. Não, Eu bebo um vinhozinho, uma cerveja. Não como antes. Não como antes, mas ainda tô. Eu entendo que hoje, se eu beber, eu vou perder a mão. Eu vou dar espaço. E Deus falou muito claramente: olha, você quer ser isso. Nós temos que conhecer os nossos limites, né? Sim. Essa relação com o cigarro minha é a mesma coisa. Eu não posso. Vou fumar um cigarro, né? Isso não acontece comigo. Então, se eu não tenho esse controle, o controle é não fumar. É não fumar. Exatamente. Então, é por aí. Agora, indo para um outro tema, seria qual a parte mais, assim, que mais te impacta na Bíblia? O versículo que você mais gosta? Eu, A história? eu trouxe aqui Mateus, capítulo 6, versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Isso faz parte, né, meu Deus, como é que é o termo do que o Jesus subiu aos montes lá e fez o sermão, dos sermões, né? E que é os tesouros no céu, né? Então, eu posso ler aqui? Claro, por favor. Lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Então, não basta você ficar, né, acumulando riquezas aqui. Você tem que ter uma vida digna. Livros também que eu leio muito sobre empreendedorismo diz, né, imagina você morreu, está lá no seu velório, o que as pessoas estão falando de você? Né? Então, vai um pouco em relação a isso aqui. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Então, o que você busca aqui dentro? O que você quer? O que você está fazendo? Né? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. A gente escuta muito do copo bem cheio, bem vazio, olhar para o lado bom, não para o lado ruim. Tem tudo a ver com isso daí, né? Aonde que você está colocando o seu olho? Aonde está o seu coração? Está o seu tesouro, né? Onde é que você está vendo? O que você está querendo? Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. E a gente também já falou muitas vezes isso no Sextou com propósito, né? A pessoa está enriquecendo, tem dinheiro, mas não consegue dormir, não tem saúde, não está bem com a família. Você ainda citou uma frase que marcou minha vida aqui. A pessoa é tão pobre que a única coisa que ela tem é o dinheiro, né? Então tem muito a ver disso daqui também, né? Da luz dentro de você. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não há dois deuses, né? Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir ao Deus e ao dinheiro. Então, Deus em primeiro lugar. Dinheiro é uma consequência, ele é importante. Mas mais importante é o Deus. Isso aqui mudou minha vida. Isso aqui mudou minha vida. Né? Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E aquilo que a gente estava conversando de saúde, família e trabalho. O coração nunca pode estar primeiro no trabalho, porque senão os outros vão se Então, perder. eu passei a entender, Tainara, que o dinheiro ele é uma consequência de tudo que você faz. Uhum. Então, você não pode ser uma vítima do dinheiro, um caçador de dinheiro, sabe? Você tem que sim fazer as coisas com excelência, com propósito, servir. E o dinheiro ele é uma consequência de tudo isso. E quando você reconhece que Deus está acima de tudo isso, tudo que temos na terra é dele, né? Nós estamos aqui como mordomos. Então, tudo isso aprendi na igreja evangélica. Que somos mordomos, a gente passa a ter uma melhor relação com o dinheiro. Entende?
Então, esse aqui é o que mudou minha vida, assim. Eu vi na internet esses dias atrás umas pessoas que estavam fazendo uma entrevista falando assim: você prefere 5 minutos com Jesus, agora, ou 5 milhões na sua conta? A pessoa, 5 milhões. Todo mundo respondeu 5 milhões. Que é na questão de ver como que tá o coração das pessoas. O inimigo de Deus, né? Deus não tem inimigo, mas aquele que pode tomar o lugar dele no nosso coração, não é o demônio e tudo mais. É o dinheiro. Tanto que na Bíblia, ele fala que no final, né? Não pode servir a Deus e ao dinheiro. Que você vira servo quando você só foi trabalhando, fazendo aquele monte de coisa, mas você vira servo do dinheiro, escravo dele. E aí você não abre espaço. É muito, muito interessante. Então, e esse entendimento de que o dinheiro não é ruim, gente. Mas o problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O Sextou com Propósito de hoje de manhã foi justamente sobre isso, que é 1 Timóteo 6,10, que fala sobre o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, muitas guerras começam por amor ao dinheiro, muitas brigas dentro de casa começam por que os dois têm discordância sobre o dinheiro. Tudo isso é esse amor, um amor disfuncional, que é um amor que te deixa escravo daquilo. Exato. Olha aí. E milagres pra você? O que são milagres? E você tem uma aí que você pode contar pra gente que aconteceu? Olha só, essa cadeira dos milagres que eu falei, né? Uhum. Então, milagre pra mim é isso, você acreditar muito, sabe aquele fervor, o Espírito Santo, essa conversa, essa conexão. Pra mim, milagre é isso, você colocar muito pensamento, muita energia, compartilhar isso com Deus. E o milagre, ele acontece. O milagre é algo que você quer muito, você precisa muito, mas principalmente você ter essa relação de que tudo vai acontecer no tempo certo, tá? Então, o milagre, Tainá, para mim, não é assim, eu pedi por 1 ano e nada aconteceu e nunca vai acontecer. Não é isso. Veja a história, eu sou ruim de lembrar nome, tá? Mas veja a história de Abraão, né? Como que é o nome da esposa de Abraão? A Sara. Abraão e Sara, eles não estavam confiantes que Deus prometeu que ia dar um filho, eles não estavam confiantes. Aí, né? Quiseram dar um jeitinho deles, né? Quiseram dar um jeitinho deles e fizeram com que a serva, né, engravidasse. Então são coisas assim que se a gente confia, né, a coisa vai acontecer, tá? Agora o milagre, então, tudo tem no seu tempo. E o que aconteceu com a gente, assim, uma coisa assim simples, tá, gente? Na cadeira dos milagres, eu lembro que a gente estava passando por um momento que a gente precisava vender um apartamento. Muito tempo ali esperando, a coisa não acontecia, um apartamento bom, bem localizado, preço ok. Não recebi a proposta, a gente não estava entendendo, gente, o que está acontecendo? O mercado tá bom, o apartamento é bom, tem diferencial na região, nada, nem proposta, tava estranho isso, sabe? E a gente, né, orando e tal, pedindo direcionamento, nada acontecia. Aí vamos para a cadeira dos milagres. Então essa energia também de você externalizar o que você quer, o que você precisa, você se colocar nessa posição de dependência e compartilhando com os irmãos, não, vamos orar, vai acontecer. Gente, eles oraram na cadeira dos milagres, né? Eu pedi aí para vender o apartamento. No dia seguinte, não deu nem 24 horas, deu, sei lá, 12 horas ou menos. Recebemos uma proposta que acabamos fechando no apartamento. Olha só, isso é um milagre. O milagre, ele é resposta da nossa fé. Então a gente tem. É isso que você falou. Você tem a fé, você intenciona aquilo, você vive na dependência de Deus, de que Ele vai agir ali. E a resposta vem. A resposta é o milagre, aquilo que você precisa. E tem coisas que às vezes são coisas tão pequenas assim para muita gente, mas para você ter um peso tão grande, é de uma importância tão grande. Falou assim, gente, como assim não tá acontecendo? Como? É um lugar bom. Todo mundo fala, nossa, que lugar bonito. Fala, mas não tem proposta? Mas por quê? Porque tem algo no céu que ele tá bloqueando ali. Tem a história de Daniel, que ele ficou 21 dias orando. E quando o anjo chegou até ele para entregar a resposta dele, falou assim, olha, desde o primeiro dia a gente já queria te abençoar, só que daí teve uma batalha aqui no meio do caminho, os anjos ficaram lá brigando, impedindo que a resposta chegasse até você. Por isso que muitas vezes o milagre ele parece que está demorando.
Porque tem muita coisa acontecendo. O plano espiritual, ele existe, ele é real. Só que a gente não consegue tocar. Mas acontece. Às vezes precisa, sim, de mais pessoas junto. Precisa de intercessão de outras pessoas. Precisa ser contado. Abrir uma fragilidade para um irmão. E aí chega. Sim. Milagre é a resposta. Boa. Você resumiu bem. Bom, indo já para os minutos finais, quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que assistirem. Fala aquilo que tocar no teu coração. Eu vou dar uma mensagem para aqueles que ainda não tiveram esse encontro, esse entendimento, que estão na busca. Porque eu estive, né, por um bom período. Tentem essa intimidade. Abram o seu coração para aceitar. Converse com as pessoas. Então, se alguém te convidar para participar de uma célula, vá participar. Se aquilo te fizer bem, né, dê continuidade a isso. Eu nunca vou naquele lugar. Não, tire essas crenças, né? Permita-se conhecer, né? O novo pode trazer muita coisa boa para você. E cuidado com as companhias, com as pessoas, quem são os exemplos que estão ao seu lado, né? Então pesquise muito bem isso, porque às vezes, né, vem disfarçado. Então, eu fui na célula, vai em célula. A célula é muito bom, é um ambiente mais... ele é menor, né? São menos pessoas, você tem mais voz ali, no sentido de você se sente mais confortável em compartilhar algumas coisas. Então vá, conheça a igreja ela é importante, né? É importante você estar lá dentro, né? Ter essa energia das pessoas, isso é muito bom, né? O ambiente ele é transformador. E tem também formas de você buscar conhecimento através de... Eu gosto muito de algumas séries bíblicas, né? Eu gosto muito do The Chosen, né? Que é os escolhidos. Gosto muito da história de Moisés, é uma história muito bonita. A história da casa de Davi, né? Também. Então são esses três aí que eu recomendo você assistir. Para quem gosta de ler, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Esse livro eu trouxe para você ó, como dica, né? Também ele é muito bom, muito importante, faz essa relação do dinheiro com a Bíblia. Então, eu achava que a Bíblia era só mais um livro. E, gente, existe a Bíblia há quantos anos? Né? Ela é a base para tudo. É o nosso manual. É o nosso manual. Eu falo muito de empreendedorismo, eu estudo muito Napoleão Hill, estudo muito Dale Carnegie. Se você pegar essas duas pessoas, elas têm muito princípio bíblico. Então, todos os best-sellers, basicamente, está dizendo que a Bíblia disse com outras palavras mais modernas, com exemplos mais práticos. Mas está aqui a resposta. Napoleão Hill e Provérbios é quase a mesma coisa. Pronto. Então, a resposta está aqui. Então, permita-se conhecer. É um novo mundo e um mundo que faz bem. É isso. Muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Muito obrigada novamente você por ter aceitado. É muito importante para Vamos abrir nosso bolo, hein? Ai, tem que abrir nosso bolo de rolo dos sabores de mãe. Vamos abrir o nosso bolo de rolo aqui. Vamos, verdade. Gente, eu tô aqui desde a hora que ele chegou hoje de manhã, porque eu sou doida num doce. Deixa eu ver. E esse aqui é uma delícia. Ela me deu, viu? Isso, esse mesmo. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui que a gente vai abrir, tá? Uhum. Ele é de goiabada, que é o tradicional, ó. E olha o capricho que ela faz, gente. Muito maravilhoso. Ela é de Pernambuco. É Pernambuco, né? Eu ia falar maçã, mas é Pernambuco. Pernambuco. E aí ela faz todo esse carinho. Olha só, gente. Que lindo. E a gente tá assim, tomando café da manhã, desde as 8h30 da manhã. Olha aqui, ó. Que bonito. E que delicadeza esse paninho. Ela que faz, eu acho. Eu não sei não. Que delicadeza. Olha esse só. paninho. Eu olho nesses detalhes. Não, mas todo mundo. Vou abrir aqui. E ele é macio, Tainá. Olha só. Eu ia trazer para você algo que não fosse, né, já testado e comprovado. Um carioca de seco. Cortar aqui. Penetradinho de carne. Então vai. O que você me diz? Maravilhoso. Uma delícia, né? Eu vou deixar vocês com vontade aí. A gente vai continuar comendo aqui. Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas que precisam. Talvez elas se identifiquem com a história do Cleiton e tome essa decisão tão importante na vida de todo ser humano. Compartilhe, dê joinha também. E deixe comentários. Prometo responder todos. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.
Aí acompanhe se eu estou com propósito. Eu só tô com propósito.